bom demais, ainda mais no frio. Vocês querem uns minutinhos aí, uma pausinha, banheiro, aguinha? Eu vou me preparando aqui para receber vocês, tá? Bom, que a sala já tá cheinha. Fica comigo aí. Ei, Amanda, teve alguém... Peraí que eu vou até aproveitar, vou dar uma olhadinha aqui. Teve alguém que mandou redação para mim e eu não respondi. E aí eu tô aqui procurando. Já achei. Deixa eu ver se é essa pessoa. Achei. Quem me mandou redação? Foi Radija? Foi a Amanda? Quem foi, gente? Eu tô procurando aqui. Acho que fui eu. Quem? Eu? Você, Amanda? Amanda. Nossa, amor. Eu lembro que chegou uma redação, só que eu acabei não vendo. Já vou até separar aqui, baby, para eu te dar um retorno, tá? Vou deixar aqui, aí no final da aula a gente fica conversando, eu te dou um retorno sobre isso, tá bom? Então, meu povo querido, vamos lá, né? Mais uma sexta-feira, eu tô com sexta-feira na cabeça, mais uma aulinha para nós aí de linguagens, né? Nessa missão que me foi dada aí de cumprir essa licença da Janinha, substituindo a Let's. Depois da na nossa aula passada, eu pensei muito, muito, muito sobre como conduzir melhor esse momento com vocês, tá? Eu sei que muitos aqui têm lacunas, né, de estudo, já não estudavam há muito tempo, muita gente que está começando esse ano e tem o Enem aí, e também tem gente experiente, né, que já está aí há mais tempo, já tem bastante trajetória, mas é inegável que o nosso tempo é curto, né, então a gente tem pouquinho tempo. E pensando nisso, eu decidi fazer um sistema um pouco diferente de condução desse estudo de linguagens, tá? Então, a partir de hoje eu já vou começar a fazer um pouco disso, tá? Mas como eu tenho que dar continuidade ao que a Let's tinha feito, para fechar, e claro, o que eu tinha iniciado na aula passada, ainda vou expor um pouquinho, mas eu decidi que eu vou trabalhar com vocês o conteúdo a partir de questões do Enem. A cada aula, a gente vai pegar um conjunto de questões e, a partir dessas questões, nós vamos trabalhar o que é relevante e o que é importante para essa prova. O tempo é curto, como eu disse, né? Então, eu acredito que vocês vão aproveitar melhor se a gente expuser mais as questões do Enem, a gente trabalhar objetivamente com essas questões do Enem, para vocês não só se familiarizarem com o que é cobrado, como também a linguagem empregada, né? Então, quanto mais vocabulário do Enem vocês aprenderem, quanto mais contato com a prova, melhor para vocês. Então, eu espero que até o final do ano a gente tenha englobado aí boa parte das questões, né? Então, vou pegar pelas últimas, vou fazendo um retrocesso, e quando acabar, a gente volta de novo e vamos fazendo. Então, a princípio, eu vou separando por temas, né? Então, a gente está discutindo agora gêneros. Então, hoje eu vou começar com 3 questões que envolvem gênero, explicar para vocês como que eu faço as questões do Enem, né? Como é que a gente faz essas questões de linguagem, qual que é o objetivo, tá? E, principalmente, a gente vai fazer um panorama dos gêneros que são mais cobrados, tá? Então, acredito que hoje vocês já vão sair com um bom conjunto de informações. Lembrando que nossas aulas são sempre gravadas, então quem perde, né, algum momento, pode depois retomar. E eu estou sempre à disposição, embora esteja péssima para responder mensagem, porque eu estou tão apertada, gente. Semana que vem eu volto presencial, né? Não sei se vocês souberam, agora um decreto da prefeitura nos obriga a voltar, né, com as aulas presenciais. Então, eu estou preparando milhares de coisas para esse retorno. Nós vamos trabalhar com ensino híbrido, né? Então, o negócio vai ficar maravilhoso. Boa noite, Letícia, que me deu boa noite aqui no chat. Gente, alguma pergunta, alguma dúvida, algo que esteja incomodando vocês aí nessa semana, que eu possa ajudar, alguma coisa relacionada ao português? O que vocês me dizem aí? Tá todo mundo 100%, todo mundo tranquilo? E aí, como é que tá? Como é que tá o frio aí? Já se instalou no morro? Como é que tá aí? Depois vocês me contem. Não me deixem só aqui falando. Vamos começar então, né? Para quem chegou depois, ou para quem não me conhece ainda, né? Talvez você não teve oportunidade, eu ainda vou ficar me apresentando por uns dias aí, você que não teve contato comigo ainda, eu sou a Poli, pode me chamar de Poli, Poliana, professora, o que vocês quiserem, tá?
Eu estava até então trabalhando na monitoria, já tem um novo monitor de português, né? Vocês vão ter na semana que vem a Luísa, é uma monitora que vai me substituir na monitoria de português, mas eu vou continuar com vocês, tá, gente? Não vou abandonar, não. Vou ficar aí escutando as questões. Nós vamos trabalhar muito juntas, a Luísa e eu, né, para ajudá-los nas questões específicas de língua, né, aqueles probleminhas que às vezes afetam a escrita e a redação e tal, mas eu assumo linguagens por enquanto, né? Ah, exatamente, Letícia. Aí, ó. Nossa, José, gelado aí. Ah, agora o chat começou a aparecer. Aqui também tá frio, meu irmão. Nossa, tá bem frio, viu? Ok, Letes, beleza. Vou passar essa sua dificuldade, tá? A pontuação é algo que a gente precisa retomar muito, né? Eu vou pedir a Luísa para retomar a pontuação, para ajudar vocês especificamente nisso, tá bom? Então, gente, para quem não me conheceu, né? Eu sou a Poli, vamos começar, e eu vou ficar ajudando vocês aí até que a Jana possa retornar, né? Aí a Letícia volta para o posto, aí eu volto ajudando vocês em outra área, tá? Bom, hoje eu preparei para vocês uma retomada do gênero, do estudo de gênero, né? Não sei se vocês sabem que nós, no Enem, os gêneros textuais, eles são vários, né? São diversos. O que são esses gêneros textuais, para a gente relembrar, né? Os gêneros textuais são os textos com os quais nós convivemos no nosso dia a dia. Então, no dia a dia, nós lidamos com uma diversidade de textos, né? Uma diversidade de produtos textuais que vão de, né, redações que vocês produzem, a bilhetes, a posts, né? A gente tem aí olha lá, no jornal, a gente tem uma diversidade de gêneros, né? Eu até tinha colocado aqui, ó, as colunas para mostrar para vocês aqui um tipo de gênero textual, que é o artigo de opinião. Então, o jornal, por exemplo, que é o suporte, né, para tantos gêneros textuais, ele contém uma série, né, de textos que são realmente divulgados, que são materializados no nosso dia a dia. As notícias, né? Então, nós temos as reportagens, os gráficos, né? As charges, a própria fotografia também, né? É um gênero textual, pode ser um gênero textual. Nós temos a fotoreportagem, tá? Então, assim, são vários os textos que circulam na sociedade, propagandas, né? Nós temos textos científicos. Então, o Enem, a prova do Enem, ela se vale muito disso, né? Se vocês, quem fez aí o Enem no ano passado, deve se lembrar, né? Da quantidade de textos que teve que ler, né? E aí eu estou aqui com a prova de 2019, um pouquinho anterior, a quantidade de textos e a diversidade de textos que vocês precisam, né, ler nesta prova, com objetivos vários. Então, nós vamos, ao longo dessas aulas, trabalhar com essas questões, ver o que o Enem realmente cobra, qual é o objetivo, o que especificamente se pede nessa prova de linguagem. Com isso, nós vamos passar toda a teoria, né? E aí, à medida que forem surgindo os conteúdos novos, a gente vai parando um pouquinho e comentando. Então, olha só, nós temos aqui, ó, poema, né? Nós temos aqui textos humorísticos, crônicas, né? Nós temos reportagens, nós temos artigos de opinião, tá? Nós temos aqui trechos, né, de textos literários, nós temos romances, trechos de romances, são vários. Nós temos cartoon, nós temos quadrinho, tá? Temos texto dramático, olha aqui o texto dramático, tá vendo? Uma peça aqui, olha que interessante, uma peça do Oswald de Andrade, então a gente tem aqui um pouquinho do gênero dramático também. Olha, temos propaganda, textos que trabalham com a conscientização, ou textos que vendam, né, produtos. Então, são muitos os gêneros explorados dentro da prova do Enem. Então, nós vamos nos concentrar em destrinchar essa prova, em trabalhar, né, com cada um desses elementos. Então, sabemos que os gêneros são diversos e cada gênero textual ele tem uma estrutura, ele tem uma composição. Vamos tomar, por exemplo, essa questão aqui do Enem 2019, na qual a prova faz a seguinte proposição. É apresentado, né, uma espécie de carta de jogo, olha aí, o texto tem o formato de uma carta de jogo e apresenta dados a respeito de Marcelo Gleiser.
Uma prova aqui de que os gêneros, eles também podem ser híbridos. O que é um gênero híbrido? É aquele que se mistura a outro ou que toma parte de outro, né, para se constituir. Nesse caso, uma carta de baralho, né, uma carta de jogo, melhor dizendo, fez o quê? Uma ficha técnica do Marcelo Gleiser, que é um físico brasileiro muito famoso, muito respeitado, né, fora do país. Então, a questão propõe o seguinte: o texto, e daí, olha, primeira dica de hoje, sempre leia a questão antes do texto. Sempre leia a questão antes do texto. Polly, por quê? Porque quando você lê a questão, você já vai para a leitura do texto com um olhar mais direcionado. Você já vai para a leitura do texto sabendo aquilo em que você deve se concentrar mais, tá? Então, com isso, você faz uma leitura mais produtiva, uma leitura mais precisa das informações. Retomando, então, o texto tem o formato de uma carta de jogo e apresenta dados a respeito de Marcelo Gleiser, premiado pesquisador brasileiro da atualidade. Então, a gente tem o formato carta de jogo, né? E temos também uma ficha técnica. Essa apresentação subverte um gênero textual, olha só, subverter um gênero textual, o sentido aí de subverter quer dizer contrariar, né, modificar, alterar, né, o gênero, na medida em que faz o quê? E aí, olha, um subverte um gênero textual, uau, vamos ver. Vincular áreas distintas do conhecimento, nós temos aí, ó, Marcelo Gleiser, área de atuação física e astronomia, são os dados dele, né? A física e a astronomia são as áreas do conhecimento da qual, né, ele faz parte. Então, não é o gênero que está fazendo isso. Quem está fazendo isso é a própria informação, né? Isso aí é uma informação que não é relacionada ao gênero, mas a Marcelo Gleiser. Olha só, evidenciar a formação acadêmica do pesquisador? Não, isso não é subverter o gênero, né? Evidenciar a formação acadêmica do pesquisador é a função dessa ficha. Então, eles fizeram uma ficha, então, dentro dessa ficha, eles precisam falar das áreas de conhecimento, eles precisam evidenciar a formação acadêmica do pesquisador. Então, até aqui, ó, não é subversão do gênero. Antes de a gente continuar, é importante também que a gente distinga gênero de suporte. Gênero é o texto propriamente dito e o suporte é o lugar onde esse texto é publicado. Então, neste caso, a carta de baralho, ela é simplesmente o suporte, tá? Então, ela é um suporte interessante a partir do qual, né, o gênero é apresentado. Então, aqui não há essa mistura de gêneros propriamente dita. Mas olha que interessante. Especificar, vou saltar a C. Especificar as contribuições mais conhecidas do pesquisador. Já disse que, por ser uma ficha técnica que se pretende, né, apresentar esse pesquisador, ele precisa especificar as contribuições mais conhecidas dele. Destacar o nome do pesquisador e sua imagem no início do texto, isso faz parte também da ficha. É a mesma coisa de um currículo. Quando você faz um currículo, né, que é um outro gênero textual, você precisa destacar o nome da pessoa. Já que é uma apresentação, é necessário que o elemento apresentado esteja em destaque. Só nos resta, então, a letra C, que é a nossa resposta. Olha só, relacionar o universo lúdico. Lúdico aqui tem a ver com o quê, gente? Quem sabe? Lúdico aí tem a ver com o quê? Olha a pergunta. O que é uma coisa lúdica? Quem sabe? É algo em tom de brincadeira ou algo assim? Isso, Márcia. O que tem a ver brincadeira aí com a pergunta? O que está falando de brincadeira aí? O que tem a ver com esse universo aí? Quando põe na cartinha, né?
Isso, Márcia, muito bem, a carta do jogo. Exatamente, Márcia. Então, há um jogo lúdico porque se usou exatamente como suporte a carta do baralho, a carta de jogo. Então, aí há uma mescla entre o universo lúdico das brincadeiras, ou seja, se colocou informações que são, né, formais, informações que são técnicas, né, informações que são realmente, como é que eu vou dizer, corretas, né, certeiras, dentro de uma carta de jogo. Então, universo lúdico do jogo com informações biográficas, e de fato, temos aí ó, o nascimento, alma mater quer dizer a formação, onde que ele se formou, né? A alma mater dele, que foi PUC-Rio, UFRJ e King's College de Londres. Então, gente, olha só, dois detalhes importantes aqui para vocês chegarem a essa resposta. No Enem, sempre haverá um distrator, sempre haverá uma alternativa que vai te confundir, que vai te levar a ficar pensando, peraí, o que é? Será que é essa aqui? Nesse caso, olha só, a gente poderia ter aqui como distrator, olha isso, vincular áreas distintas do conhecimento, tá? É um distrator importante. Porque você tem física e astronomia, ou você poderia pensar, peraí, jogo e ciência não tem nada a ver, né? São duas áreas distintas. Você poderia se confundir pensando, mesmo que jogo não seja propriamente uma área de conhecimento. E daí a resposta, ela geralmente está associada à pergunta, claro, né? Tem algum elemento da resposta que tenha a ver com a pergunta, e nesse caso, universo lúdico e carta de jogo, tá? Então, o desvirtuar, o subverter o gênero, é porque pegamos uma ficha técnica, que é um gênero, e misturamos com uma carta de jogo. Então, pegamos uma informação biográfica, né, uma ficha biográfica, melhor dizendo, e colocamos dentro de uma carta de jogo. Isso é uma questão sobre gênero textual do Enem. Alguma pergunta, gente, sobre ela? Alguma dúvida? Vou pedir ajuda aí para você. Ah, tem chat aqui, deixa eu me ver. Ah, muito bem, Márcia. Márcia já respondeu, né, Márcia? Bela, eu te respondi o que é subverter? Ficou claro para você o que é subverter? Subverter é contrariar, quebrar a expectativa, é você, como é que subverter é você desvirtuar, de algum modo, né? Na época da ditadura, existe o termo subversivo. O subversivo é aquele que quebra a ordem, que quebra a expectativa, que age em desacordo com o que é pré-determinado, entendeu? Então, subverter o gênero é ter características não esperadas para aquele gênero. Tá bem? Então, por exemplo, uma ficha biográfica não se espera que ela tenha, né, como suporte uma carta de jogo. Por isso que é subverter. Beleza? Vamos para mais uma, Joia? Valeu, Bela. Vamos para mais uma. Aqui, gente, nós temos uma letra de música do Cazuza, né? O Poeta Não Morreu, olha lá, que é o disco, e o Blues da Piedade faz parte desse gênero. Então, olha, letras de canções, poemas também são muito comuns dentro do texto das provas do Enem. Vamos ver se vocês conseguem acertar essa, tá? Quem lê para nós aí o Blues da Piedade? Por favor. Lê aí, Bela, por favor. Deixa eu. Ai, deixo, lindeza. Pediu com tanto carinho. Pode, amor. Vai, Fê. Lê aí, amor. Ou canta, não sei se você sabe cantar essa música. Ah, mais ou menos, mas não vou cantar, não. Tá bom, então tá bom, vai. Então vai. Jesus. É Blues Piedade, né, que fala? Blues da Piedade, isso. Piedade. Então, vamos lá. Vamos pedir piedade, Senhor, piedade, para essa gente correta e covarde. Vamos pedir piedade, Senhor, piedade. Lhes dê grandeza e um pouco de coragem. Isso, Cazuza. opa.
Cazuzita, já escolhi minha leitora oficial. Expressiva, Ai, gente. muito expressiva. Ah, Gente, primeira coisa que a gente faz quando lê um texto, né? A gente começou pelo texto, porque o que que acontece? Eu queria mostrar para vocês algo importante desse texto. Antes da gente partir para a questão aqui. Referências, tá? Também é importante que a gente utilize a referência do texto para verificar a origem. Porque pela forma que esse texto está colocado, a gente poderia olhar e falar, opa, poema, né? Ah, isso é um poema. Pela forma como que ele se apresenta na pauta. Mas se a gente ler a referência, a gente vê a autoria. Ah, peraí, então isso aqui não é um poema, isso é uma canção. Mas poema e canção, elas estão muito próximas. Quem se lembra da aula passada, eu comentei com vocês que o gênero lírico ele surge já exatamente com a música. Então, a música faz parte do surgimento da poesia. Quando a escrita não era popularizada, para quem perdeu a aula passada, eu estou repetindo, quando a escrita ainda não era popularizada, os primeiros poetas, eles cantavam as poesias. Então, eram acompanhados do instrumento chamado lira, e é por isso que lira, lirismo, lírica, lírico, então, por conta do instrumento. Então, a música, o nascimento da música está muito associado, ou melhor, está atrelado ao surgimento da poesia. Então, olhar a forma e já pensar, opa, poema? Não, tem que olhar a referência, tá? Então, agora a gente vai para a pergunta. Todo gênero apresenta elementos constitutivos que condicionam seu uso em sociedade. Essa frase sobre gênero tem tudo a ver com o que nós vamos falar daqui a pouquinho. A função social do gênero. É outro elemento que vocês precisam saber quando vocês forem analisar um texto. Quem está escrevendo, para quem está escrevendo e por que está escrevendo. Qual que é a intenção comunicativa desse texto? Uma letra de canção serve para quê, gente? A música serve para quê? Qual que é a função social da música, gente? Ah, José, ó, José, sempre me lembrando de coisa linda. Exato, Zé. Os salmos também eram cantados. Os salmos são músicas, né? E os salmos são músicas. Muito bem lembrado. Outro tipo, né? Para você ver a construção dos salmos, né? A forma como os salmos são dispostos, eles eram para ser cantados, exatamente. Fala aí, Fernanda. O que você acha que seja a função social da música? Para que alguém faz música, gente? Serve para quê? Para outros cantarem? Ah, claro! Muito bem, Vitória. Aí nós vamos lembrar da música do Jota Quest, né? É fácil, extremamente fácil para você e eu e todo mundo cantar junto. Então a gente faz uma canção para todo mundo cantar junto. Olha a voz dela, que bonita. A gente Melhora também o astral, né? É aquele negócio de quem canta os males espanta. Isso, exatamente. A música é para isso. Eu acho que a música também é a melhor forma de decoreba, né? Ah, boa! Eu sou a pessoa musical, sabia? Eu dei para vocês essa dica de vocês gravarem a matéria. Quando vocês tiverem aquela matéria chatinha que vocês não estão dando conta de memorizar, grava, gente, e fica escutando. Aquilo entra, que é uma beleza. Eu sou musical, né? Eu gosto de cantar, então, para mim, ouvir é muito mais fácil do que ler, às vezes. Então, eu também gosto de cantar, mas tenho uma vergonha. Ah, bobinha. Depois nós vamos fazer um trio. Eu, você e Letícia, viu? Ó, vamos embora. Olha aí. Vamos lá. Vitória falou para todo mundo cantar, exatamente. Então, a música serve para isso, para trazer essa possibilidade das pessoas decorarem mesmo. Mas a música é entretenimento, né? Então, a música ela é feita para apreciação, a música é feita para entreter, a música faz refletir, né? E a gente tem uma diversidade de gêneros que vão levar. Vocês vão ver muito rap, vocês vão ver muita música, por exemplo, o rap. Tem uma modalidade, o Carmona falou para a gente do slam, né? Que tem tudo a ver também com a música leva a outros gêneros também. Hoje a música é protesto, né? Muitas pérolas da MPB, da música popular brasileira, né, elas serviram também como instrumento de protesto, como instrumento de reflexão. São poemas cantados, né? Bom, voltando para a questão. A letra de canção identifica-se com o gênero ladainha. Olha, o gênero ladainha, e eu não sei se vocês conhecem,
Olha só, agora associou a letra de música, né, com o gênero ladainha. Quem conhece a ladainha? Tem algum católico entre nós, uma pessoa católica, que conheça a ladainha? Já ouviram falar? Que é muito do universo do catolicismo, né? As ladainhas. Alguém já É rezou terço? instrumento? Ah, ó, não é, Não? Bela. Não, Bela. É um gênero, Bela. É um gênero. Alguém já rezou terço? Eu não sei, né? Não sei qual é a religião de vocês. Eu sei que o José é que nem eu, né, Zé? Crentíssimo. Eu sou da igreja protestante, viu, Zé? Eu sou da igreja metodista. Eu fui batista, aí vim para cá. Oração, exatamente, José, oração repetitiva. Gente, a ladainha é exatamente isso, uma oração repetitiva, uma oração que se repete. Quando nós rezamos o terço, né? Quando as pessoas rezam o terço, o que acontece? Você repete certas partes. Piedade, 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 Senhor. Aí faz reza, 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 piedade, 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 Senhor. E aí vai fazendo a repetição desses trechos. A ladainha faz muito parte da cultura brasileira, né, religiosa brasileira, e quando as pessoas rezavam, né, e até hoje, né, no interior. Então, a ladainha, ela tem a repetição como parte componente. Olha que interessante. E a ladainha, ela chama, convoca, né? Ou seja, piedade, Senhor. Vamos pedir piedade, né? E vamos... na missa também, né? Existe a oração comunitária, que o padre fala assim, rezemos ao Senhor, né? Clamemos ao Senhor. Então, tem sempre essa repetição. Beleza. Sabendo o que é a ladainha, vamos ver qual é a questão. A letra identifica-se com essa ladainha, essencialmente pela utilização da sequência textual, e agora que são elas. Vamos lembrar aí dos tipos textuais, tá? Tipos textuais que vimos: descrição, argumentação, né? A narração, são tipos textuais que indicam qual é a finalidade do texto. A expositiva, o tipo expositivo, ele é muito presente em textos científicos, textos de jornal, cuja função é informar. A narração, novelas, romances, contos, crônicas também, porque existem crônicas narrativas, existem até poemas narrativos. Injunção a gente vê sempre em textos cuja função é chamar, convocar, pedir para que alguém faça alguma coisa. Descrição, podemos ver em vários desses textos, inclusive um poema pode ter descrição. Uma bula, um manual de um produto utiliza essa tipologia, a descrição, dizer quais são as características de que se compõe, né? E a argumentação, o texto do Enem, que vocês fazem o tempo todo. Argumentar é você dizer alguma coisa e provar, né? E aí eu pergunto para vocês, qual desses tipos aí estão presentes, ou melhor, está presente na música do Cazuza, gente? E o que tem a ver com a ladainha, né? Ladainha, o que eu falei, né? Tem a repetição, e aí tá pedindo alguma coisa. E aí? Letra? Sem medo de errar. Sem medo de errar. Letra... Aí, muito bem, galera. Letra C. Ô, gente, prova do Enem não é difícil, não, gente. Essa prova é muito boba. Olha aí. Uma questão tranquila, né? Então, vimos que a injunção, a injuntiva, né? Então, tem aí para chamar o interlocutor. Olha, vamos pedir piedade, Senhor, piedade. Vamos pedir piedade. Tá vendo que tem essa repetição? Então, a ladainha é um gênero que faz exatamente a mesma coisa, essa repetição. Questão fácil, né? Essa é tranquila? O que vocês acharam? Vamos para a última, antes da gente fazer uma exposição. Até aqui vocês estão me acompanhando? Tá tranquilo? Vocês querem perguntar alguma coisa? Eu quero que vocês fiquem muito à vontade para perguntar. Gente, não tem medo de errar, não? Aproveita, viu? Aqui a gente tem que errar mesmo. Oh, já dei a resposta. Uf, a gente tem que errar. Porque se não errar, como é que eu vou saber se vocês estão entendendo? Né? E se acertar, vai ser ótimo também.
Outra forma que o Enem usa para trabalhar com gêneros, comparação entre textos. Então, olha a questão que foi proposta. De novo, aqui eu estou usando a estratégia de ler primeiro o comando, para depois partir para a leitura dos textos. O texto 1 exemplifica a obra de uma artista surda, que promove uma experiência de leitura inovadora, divulgada no texto 2. Olha isso. Apresenta uma experiência, o texto 1, e essa experiência é divulgada no texto 2, independentemente de seus objetivos. Isso aqui o Enem está marcando que cada texto tem um objetivo. Entretanto, não é isso que está se levando em conta aqui, não é o objetivo deles, mas é algo que está comum. Então, agora a gente vai ter que procurar ambos os textos indica, quer dizer, os dois fazem alguma coisa. Vamos lá. Observando esse texto 1, eu não sei se está claro para vocês, reparem que o texto, ele não tem, gente, olha só, ele não tem aqui, ele não tem quadrinhos, ou melhor, ele não tem balãozinhos, ele não tem falas, né? Ele é só imagem. Então, ele tem uma imagem, ele tem uma cena se desenvolvendo. Esse aqui é o que nós chamamos de quadrinho, né? HQ, história em quadrinho, esse HQ de história em quadrinho, tá? Então, nessa história em quadrinhos, o que a artista faz? É o que está sendo dito ali. Cadê minha leitora oficial, Fê? Lê para nós aí, por favor, esse segundo texto. E esse segundo texto é o quê? Será que será esse segundo texto? Vamos identificar o gênero daqui a pouco. Lê para a gente, por favor, Fê. Quadrinista surda faz sucesso na CCXP com narrativas silenciosas. A área de artistas independentes da Comic, com experiência CCXP deste ano, é a maior da história do evento. Geek, fala? São mais... Igual gato, geek. Geek. Isso. São mais de 450 quadrinistas e ilustradores do ano Artista Alley. Do Artist Alley. Vou ensinar inglês também, né? Artist Alley. Tá bom. E a diversidade vai além do estilo das HQ? Isso, HQ, história em quadrinho. Isso. Tá. Em uma das mesas na fila F, senta a quadrinista com deficiência auditiva Ju Loyola, com suas histórias que classifica como narrativas silenciosas. São histórias que podem ser compreendidas por crianças e adultos e pessoas de qualquer nacionalidade, pelo simples motivo de não terem uma única palavra. A artista não escreve roteiros convencionais para suas obras. Sua experiência de ter que entender a comunicação pelo que vê faz com que ela se identifique muito mais com o que observa do que com o que as pessoas dizem. E basta folhear suas obras que fica claro que elas não são histórias em quadrinhos que perderam as palavras, mas sim que ganharam uma nova perspectiva. Legal, né? Olha aí. Vamos pegar algumas palavrinhas aqui que talvez vocês não conheçam, não sei, tá? Estou supondo aqui. Vocês sabem o que é geek? Esse evento geek? Alguém já ouviu falar nessa expressão? HQ já sabem, então, que é história em quadrinhos. Revistinha. Isso, revistinha, vulgo revistinha. Do nosso tempo, né, Fernanda? É revistinha. É. No nosso tempo, acho que você tem mais ou menos, não sei se você tem minha idade, mais ou menos minha idade, eu vou fazer 44. Então, você deve ser da minha idade, ou menos. Por aí. Eu deve vou fazer ser mais 40. nova que... Ai, mais nova que eu. Ai, que nada. Vou fazer absurdo. 39. Tá nova demais, 39 nada, amor. 40. Eu Tá, esqueço tá na que a minha fila tá faixa. andando. Tudo bem, na nossa época era revistinha. Mas olha só, o geek, essa expressão em inglês, denomina um universo de pessoas que gostam dessa cultura de HQs, né? O geek também designa pessoas que gostam de tecnologia, né? De cultura relacionada à tecnologia, novas tecnologias, né? Então, está muito relacionado a esses elementos aí. O geek especificamente gosta anime desses universos, é muito legal, viu? É uma cultura, é um tipo de cultura. E daí, gente, qual que é a resposta dessa? Ambos os textos, e aí tem a ver com, independente dos objetivos. Lembrando que a história em quadrinhos, no patamar da música, ela também serve para entreter.
A história em quadrinho, as revistas, revistinhas, elas são um texto, um gênero criado para entretenimento, né? Tem como é que eu vou dizer, um objetivo estético. E esse segundo texto, gente, qual que é o objetivo dele? Que texto é esse? Que tipo de texto é esse, sabem? Deixa eu ver o chat aqui, se alguém respondeu. Ó, responde. Notícia? Isso, é uma notícia, isso mesmo. É uma notícia. E essa notícia, ela está trazida... Deixa eu só corrigir aqui, peraí, deixa eu ver aqui. Ela é uma reportagem. Reportagem e notícia estão muito próximas, tá? Mas ela tem aqui todos os elementos da notícia, e daí a gente precisa avaliar se foi uma data publicada. E, de fato, é uma notícia, porque ela mostra aqui, ó, a área de artistas dependentes da Comic Con Experience deste ano é a maior da história do evento geek. Está divulgando um evento pontual, né? E por isso é uma notícia. Muito bem. A notícia informa, né? E aí, gente, independentemente do objetivo, um entreter e o outro informar, a gente pode dizer que ambos, vamos ver, de baixo para cima, ou de cima para baixo, incentivam a produção de roteiros compostos por imagens? É o objetivo da notícia? É o Não, objetivo, pois é, o objetivo do quadrinho? não, Não. Colaboram para a valorização de enredos românticos? não. Será né? Será que essa moça só escreve romântico? Né? Será que é isso que está, né? A gente vai pensar. Aí começa a extrapolar. Vocês vão reparar que tem sempre alguma coisa que não tem nada a ver. Alguma alternativa que extrapola muito o objetivo, extrapola muito. Revela o sucesso de um evento de cartunistas? O primeiro texto revela um sucesso de um evento de cartunistas? Lembra que são os dois, não pode ser um só, não. No primeiro não revela sucesso de nada, não. Então, já descartou, né? Exato, Bela, descartou. Se você já viu que o primeiro não tem, esquece. Já não precisa nem ler mais essa. E aí, gente, quando vocês forem fazer essa prova, vocês já vão riscando. Já risca aquilo que vocês descartaram. E aí, vamos lá. Contribuem com o processo de acessibilidade? Está falando de acessibilidade? O primeiro ajuda a pensar nesse processo de acessibilidade? O segundo pensa nisso, acessibilidade? Está falando sobre o processo de acessibilidade? Fiquei na dúvida, Polly. Essa questão Eu aí... fiquei na dúvida entre B e E. Beleza, essa aí eu fiquei na dúvida. Vamos ver a E. Questiona o padrão tradicional das HQs? Essa tirinha dela sem quadrinhos, está questionando, ela está fazendo isso para questionar o padrão tradicional das HQs? Quem aí já leu história em quadrinho? Pode ser qualquer história em quadrinhos. Eu, por exemplo, gostava muito das histórias da Mônica. E tinha personagens da Mônica que não tinham fala, né? Por exemplo, o Horácio. O Horácio, ele era um dinossauro. O dinossauro não fala, né? Então, assim, a gente não tinha... Ali tinha, inclusive, um personagem que era mudo. Então, não existe esse padrão, né? Não existe um padrão específico. E também não é um objetivo questionar o padrão tradicional das HQs. Então, já dei a resposta para você, Bela, e para vocês. Letra D. Né? Então, aqui, ó, contribuir com o processo de acessibilidade. Eu demorei a aceitar essa questão, confesso. Porque não há, na verdade, uma contribuição para o processo de acessibilidade se faz em ser um exemplar disso, né? Ou seja, é uma história feita por uma pessoa que é surda e que, portanto, gostaria de expressar o seu sentimento, né, a sua arte para outras pessoas surdas, né? E o texto notícia, ao passo em que ela divulga, ao passo em que ela, né, enaltece esse tipo de arte, de algum modo ela está contribuindo para que esse tipo de arte seja, né, como é que digo, tenha divulgação, seja famoso e mais pessoas tenham acesso. Esse é o Enem, gente. O Enem tem dessas. E aí, perguntas sobre essas questões? E daí
que eu quero sempre trazer para vocês. Então, todas as aulas agora a gente vai fazer questões e vamos trabalhar com o conteúdo das questões. Hoje nós vimos 3 questões de gênero, tá? E daí, na aula passada, eu estava falando sobre o narrador, né? Dei, assim, uma pincelada voando sobre o narrador, que eu vou retomar agora, para chegar em algo que é muito importante no Enem, que é exatamente quem fala nos textos. Então, eu vou mostrar para vocês agora quem são esses interlocutores, quem são essas vozes do texto, tá? Vamos ver. Olha só, falei para vocês que existem, né, 5 elementos que são importantes para a narrativa, os personagens, né, o enredo, o narrador, o tempo e o espaço, é o que a gente chama de pente, né? Eu gosto de colocar essa metáfora para que a gente não se esqueça que são 5, e, claro, cada letra representa um dos elementos. Então, os personagens a gente divide em protagonistas, antagonistas, secundários, né? E personagens tipo. Então, nós temos esses 4 tipos. Nesse caso, é importante que a gente verifique de qual texto a gente está falando. Aqui nós estamos falando de texto narrativo. Então, novelas, nós estamos falando de histórias, por exemplo, romances, contos, né? Os protagonistas são fáceis de descobrir, a gente viu na aula passada, é aquele sobre o qual a história fala, né? O super-homem, por exemplo, é o protagonista. Na outra ponta, a gente tem o antagonista, aquele que vai gerar problema, e que pode ser uma pessoa, pode ser uma situação, né? No caso de Vidas Secas, que é o livro do Graciliano Ramos, né? A gente tem ali uma família que está lutando contra a seca, né? Contra a fome. Então, o antagonista deles não é humano. O antagonista deles é uma condição, né? Então, o antagonista é esse que se interpõe. Os secundários não são propriamente os figurantes, não. Os secundários são aqueles que participam da história, mas que não têm ali uma interferência no curso dela. Eles estão ali, eles têm nome, eles têm rosto, mas eles participam, não participam da condução da história. E os personagens tipo, que são muito comuns, por exemplo, em algumas correntes literárias que nós vamos estudar, em que você pode ter, por exemplo, um elemento que representa um ente da sociedade, o louco, a loura, o taxista, o jornaleiro, o vendedor de bala, né? O político. A gente pode ter esses personagens que são o que a gente chama de arquétipo, né? Que representam um estereótipo, às vezes, ou que representa realmente todos os demais elementos daquela classe. O enredo, fácil, é o desenvolvimento da história, né? A gente não precisa entrar muito nisso. E aí nós entramos na figura do narrador, que é o que nos interessa hoje. Esse narrador, gente, no caso dos textos narrativos, é o que conta a história. E pode ser personagem, pode ser testemunha, pode ser observador, pode ser onisciente. São essas 4 divisões que a gente faz, tá? Então, por exemplo, no personagem, eu trouxe o exemplo aqui, isso em homenagem à Bela, né, Bela, que é fã de Machado de Assis. Eu trouxe aqui o exemplo do Dom Casmurro. O Machado de Assis, ele tem essa história famosa, e quem narra a história do Dom Casmurro é o próprio Bentinho, o homem que se vê numa situação em que ele suspeita que tenha sido traído pela esposa. Então, nós temos aqui em Dom Casmurro esse personagem que ele afeta totalmente o curso da história. Porque se você ouve a visão de uma história, de um crime, por exemplo, a partir da vítima, é uma coisa. A partir do agressor, é totalmente outra. Então, a gente tem aí a interferência desse personagem. Em algumas questões do Enem, vocês vão ver essa importância do olhar de quem está falando no texto. No testemunha, a gente tem alguém que participa da história, ali visualizando o desenvolver da história, mas ele não é o principal, é o caso das histórias do Sherlock Holmes. No Sherlock Holmes, aquele detetive inglês famosíssimo, quem é o narrador é o Watson, que é o médico, que é o parceiro dele. Então, a gente tem o Sherlock como personagem central e a gente tem o Watson, que é o médico, né, que é companheiro de casa, vive com ele e é realmente o narrador da história. Então, ele é um narrador testemunha. Trouxe um trechinho aqui que eu vou deixar depois para vocês lerem, do Arthur Conan Doyle, que é o autor de Sherlock Holmes, do livro Um Estudo em Vermelho, que é muito legal. Meus alunos leram há pouco tempo. Olha o narrador, José, essa é para você, José. Narrador
Ah, cadê a Amanda? Traiu ou não? Acho que não. Pois é, Amanda, a gente vai defender a Capitu, né? Amanda, Bela, você acha que isso é questão? Então, esse é um ponto que o próprio Machado não tinha suscitado na época, né? Ele fez o livro, gente, está falando de Dom Casmurro, tá? Na época em que ele fez o livro, acho que ele não imaginava que fosse dar essa pendenga, né? Ele que estava experimentando o narrador, estava experimentando esse interlocutor também, ele era um escritor que tinha muito essa linha de conversar com o leitor, e esse trecho do que eu trouxe para vocês, inclusive, é muito irônico, porque o filho tinha morrido, né? O Ezequiel tinha morrido, e Bentinho diz o seguinte: apesar de tudo, jantei bem e fui ao teatro. Tipo assim, tô nem aí para esse menino, né? Mostra o descaso dele com o filho, e realmente que ele cria que o filho não era legítimo, e, portanto, que teria havido traição, né? Da Capitu com o melhor amigo dele. Aqui, José, para nós aqui, ó, para vocês aí que, né, que leem a Bíblia é cheia de narradores diferentes, a gente tem muitos narradores personagens, muito narrador observador também. Nesse caso aqui, a gente tem um tipo de narrador que é como se fosse alguém que fica na janela, o fofoqueiro, olhando a vida passar e contando a visão dele das coisas. Olha um trecho aí esse aqui é o prólogo da parábola do semeador, lindíssima. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se sentou à beira do lago. Uma grande multidão se juntou ao seu redor. Havia tanta gente que Jesus entrou num barco e se sentou, e toda a multidão permanecia de pé na praia. Jesus lhes ensinou muitas coisas por meio de parábolas. Então, na Bíblia é cheia desses passagens em que há uma perspectiva de quem observa a história e conta para nós o que ele viu. Esse é o narrador observador, tá? É o narrador que vai a fundo nessas questões. Gente, eu só não coloquei aqui para vocês o narrador onisciente, porque eu vou trabalhar com vocês um trecho específico na próxima aula sobre ele. Quanto tempo nós temos? Gente, acabou? Acabou? Acabou, gente? Que horas que acaba essa aula? É 8h50, né? Que hora que acaba? Acho que é 8h50. Ah, então ótimo. Então ainda tem um tempinho. Beleza. Posso continuar, né? Tá tranquilo? Pode. Olha aqui. Ih, aqui tô colocando o meu sistema da escola. Gente, no Enem, além dos textos narrativos que vocês vão ter contato, vocês vão trazer, como eu disse no início, vocês vão ver uma diversidade de textos. E nem sempre o que vocês vão ter é o narrador, tá? Então, hoje eu quero que vocês vejam rapidamente quais são os outros tipos de vozes que nós ouvimos. Então, a gente vai chamar agora de emissor ou enunciador. Isso tanto vai servir para vocês na prova de linguagens, como também para a prova de redação. Porque é muito importante você saber quem é você como comunicador. E para isso nós vamos rever o processo de comunicação. Quando nós nos comunicamos, gente, sempre somos o emissor. Aquele que, num dado contexto, né, vai escolher um receptor. Ou seja, eu quero me comunicar com vocês. Então, o meu contexto aqui é sala de aula. É aula, é didático. Então, dentro desse contexto, eu vou materializar um texto. Então, eu vou fazer uma aula, eu vou fazer uma palestra, eu vou fazer uma apresentação, né? Então, esse texto, e para isso, para ele chegar até vocês, eu utilizei um suporte. Nesse caso, aqui nós estamos numa chamada, né? Estamos num computador, eu estou usando uma apresentação de PowerPoint, né? E esse canal, ele é importante porque é por meio dele que eu faço chegar o meu texto. Então, eu posso usar uma revista, eu posso usar um e-mail, né? Eu posso usar um endereço eletrônico, eu posso usar uma rede social, para que esse texto chegue até o meu receptor. Além disso, esse texto ele precisa se valer de um código. Então, nesse caso aqui, eu estou usando a língua. A língua é o meu principal código para eu poder transmitir a mensagem para vocês. Tendo como premissa o processo de comunicação, cada texto vai ter o seu emissor, vai ter o seu interlocutor. No poema, por exemplo, a gente acabou de ver, o emissor é chamado de eu lírico. Cuidado, no poema não é o autor que está falando, mas o eu lírico. Então, atenção,
Meu, esse poema é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Vamos ler? Vamos lá, Fernanda. Aliás, Bela, lê para nós esse poema. Queria ver você lendo, Bela. Ou a Amanda. Amanda, que é poetisa? Cadê a Amanda? Cadê as poetisas da sala aí? Opa, peraí, gente. Só para a gente fechar. Lê para nós aí, lindo esse poema, para a gente fechar a noite. Eu ou a Bela? Qual é você, minha linda? Você, Amanda. Desencanto. Eu faço versos como quem chora, de desalento, de desencanto. Feche o meu livro, se por agora não tens motivo nenhum de pranto. Meu verso é sangue, volúpia ardente, tristeza esparsa, remorso vão. Dói-me nas veias, amargo e quente, cai gota, gota a gota, do coração. E nesses versos de angústia rouca, assim dos lábios, a vida corre, deixando um acre sabor na boca. Na boca, eu faço versos com quem morre. Como quem morre. Nossa, eu acho esse trem poderoso, assim, profundo demais. Manuel Bandeira. Maravilhoso. Não é lindo, Bela? Aqui. Que isso, quase chorei. Pois é, embora, Bela, o eu, o meu, viu, gente, esteja aqui presente, não é Manuel Bandeira que está falando, é o eu lírico que ele criou. Mesmo que vocês tenham elementos aí, fecha o meu livro, olha só, mas ele está falando, é ele que está falando. Nesse caso, é a voz que ele criou. Então, nos poemas, gente, na canção, o Cazuza ali, quando escreve, ele não está usando a sua própria voz, mas a voz do eu lírico, esse ser que fala, né, por meio, né, esse ser que fala pelo poeta. E aí, gente, na charge, a gente tem o chargista, que é aquele que expressa por meio de personagens. Aqui na charge, a gente não necessariamente, assim como nas histórias em quadrinhos, a gente tem um narrador, tá? A gente tem o próprio personagem falando, mas a crítica, porque a charge é um texto crítico, o elemento que está aqui por trás é, de fato, o chargista. A visão do chargista que está sendo colocada aqui dentro da charge. É um texto jornalístico que é divulgado, embora humorístico, né? Tem essa linha artística, ele é um texto muito publicado em jornais, né? E que trazem reflexões sobre a vida. E esse Armandinho aqui, basicamente, eu adoro, amo. Vou passar rapidinho para não acabar, para a gente. Depois eu vou voltar, tá? Nisso aí. Campanhas ou peça publicitária? O Enem adora esse tipo de texto. O anunciante, é muito importante que vocês saibam quem está anunciando, que empresa, que pessoa, ou mesmo um órgão público ou privado que está anunciando. Nesse caso aqui é a Acnur, que é uma agência da ONU, né? Uma agência que trata da questão dos refugiados. Então, as peças publicitárias, elas podem vender um produto ou uma ideia, ou convocar a população, né, para aderir a uma ideia, que é o caso aqui da campanha da Acnur. Nas notícias ou reportagens, o jornal ou revista, por meio de seus jornalistas. Atenção, o jornal, ele fala por meio de seus jornalistas. Os jornalistas escrevem, mas a visão dos fatos, né, embora esteja ali, por exemplo, aqui é Regiane e Heloísa, né? Regiane Oliveira e Heloísa Mendonça, são as repórteres que trabalharam nessa notícia, embora sejam elas, mas isso aqui quem está falando é o jornal, tá? No artigo de opinião, o articulista. Olha quem está aqui, nossa linda e maravilhosa Grazi. A Grazi é articulista do MIT Law Management Review, que é uma revista específica, né, da MIT, e ela faz esses artigos para a MIT. E aí, atenção, o articulista, ele não necessariamente, né, fala por si. Muitos articulistas, eles precisam usar a linguagem do jornal. Ai, pois é, Letícia, desculpa, gente, eu passei um pouquinho do horário. Mas olha só, reparem, não é só narrador, né? Então a gente vai ter uma diversidade de interlocutores. E na semana que vem, vamos fazer questões relacionadas a esses vários interlocutores e vamos trabalhar com objetivos dos textos. Então, as questões da semana que vem vão trabalhar objetivos do texto, vocês vão ver a quantidade de questões que pegam nisso aí, tá bom? Desculpa ter passado um pouquinho do horário, acho que eu atrapalhei algum professor aí, me perdoe.
Agora é aula que vocês vão ter? Não atrapalhou, não. Ah, Eu fiquei com vergonha de te cortar, porque eu também gostei de ver. é o rei da química. Eu sou louca para te conhecer. Vem aí, deixa eu te ver. Peraí que eu vou aparecer, Ei, Rafa, tá joia? Você é o cara. Você é muito famoso. Tudo bem? Apareci. Querido, tá joia. Tá com você a batuta, ok? Gente querida, beijo grande. Ô, Rafa, desculpa, tomei um tempo da sua aula aí. Me desculpa. Thiago, não tem problema não, sou. Eu tenho muita coisinha para falar com eles, acho que eu excedi um pouquinho. Gente, muito obrigada pela atenção de vocês, obrigada pela participação. E, de novo, contem comigo. E aí, ó, Amanda, estou com você depois com a redação, tá, meu bem? Vou te retornar. Rafa, tá contigo. Um beijo, gente. Com Deus, hein? Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Gente, peraí só um minutinho que eu vou tentar conectar aqui no meu notebook para eu ver vocês, porque senão eu não consigo nem ver a tela. Eu não queria atrapalhar a aula não, gente, porque eu fiquei sem jeito de atrapalhar a aula, entendeu? Vocês me compreendem, Ô, gente, mas Ela perguntou assim que eu quero, só que eu achei que era 8h50.